sei que Deus tem algo para falar, não só comigo, mas com toda a igreja. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, e em seguida 7, Juízes capítulo 6 e versículo 3 em diante. Aí Juízes ainda capítulo 7, versículo 36 e 37 e versículo 15. Juízes capítulo 6, versículo 3 em diante. Aí vou dar um ponto, aí vou lá para 36 e 37. Aí capítulo 7, versículo 15 ao 18. Amém? De primeiro 6 e 3. Quem encontrou, diga amém? Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Então lemos. Porque sucedeu que, semeando Israel, semeando Israel, semeia os midianitas, subiram os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele. Subiu e punham-se contra eles em campo e destruíram a novidade da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subia com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Agora vamos lá. Vamos ler o 12 aqui rapidinho, para que os irmãos possam entender. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrar a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Agora vamos lá para o 36, glória a Deus. No versículo 36 ele diz assim: e disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei o velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Glória a Deus. Agora no 15, já capítulo 7. Glória a Deus. Amém? E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhe a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesa. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Fecha teus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar a tua palavra, papai, que o Senhor venha me dar sabedoria para ministrar essa mensagem, papai. Pai querido, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, papai. Pois eu estou aqui para fazer a tua obra, estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Revela a tua palavra
Pai. Revela o teu segredo, revela os teus mistérios. Fala conosco, Senhor, pois estamos aqui de ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Estamos aqui, papai, de coração aberto para receber a tua palavra, Senhor. Aonde tiver o coração aberto nesta noite, Senhor, penetra nele, papai, toca nele, entra, Pai, e faça a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, sempre aplaudindo o Senhor, irmão. Glória a Deus. Meus amados, esta mensagem é uma mensagem muito poderosa da parte de Deus. A Bíblia vem nos narrando, nos ensinando que sucedeu após a morte de Josué, que era um grande líder. Quando Josué veio a falecer, o povo de Israel ficaram olhando para a cara um dos outros e perguntando quem irá à frente, quem subirá contra os amorreus, quem subirá contra os cananeus. Então ali o Senhor falou com eles, disse: Judá subirá, e eu entregarei todos os cananeus na mão de Judá. Para quem não sabe, querido, Israel tinha 12 tribos. Agora, após a morte de Josué, só restava as 12 tribos para estar na frente, na linha de frente. Agora, quando Judá recebe a ordem para enfrentar os cananeus, Judá chama a tribo de Naftali para que venha com ele, para que ele não fosse sozinho. E Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu? Porque a igreja tem que estar em conjunto. Não, se você sozinho é bom, mas se você tiver alguém que se disponibilize a caminhar contigo, a fazer a obra do Senhor contigo, certamente o Senhor, você vencerá a batalha mais fácil, porque vai ter alguém para segurar na tua mão e dizer: eu estou contigo, venha o que vier, mas eu não te deixarei perecer. Ei, querido Judá, ele foi ordenado para ir só, mas ele olhou para o lado, convidou a outra tribo que ele queria parceria. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Sabe o problema de muito crente hoje? É que não quer se disponibilizar para ajudar o outro. Ele diz que ele vai sozinho, que ele se racha, que eu vou ficar na minha. Esse é o problema de muito crente hoje. Agora, querido, Judá, quando sobe, Israel é conhecido pelo quê? Pelos louvores, adoração e fartura. É ou não é? Israel era conhecido por essas características. Aonde Israel passava tinha fartura. Pastor, mas como assim? Quando Deus tirou Israel da casa da servidão, Deus não deixou Israel passar fome. Era maná do céu, dia e noite, para eles se alimentar. Mas sabe por quê? Porque o povo adorava Deus, porque o povo confiava no Deus poderoso. Agora, após a morte de Josué, o povo deixaram Deus, começaram a adorar Baal, começaram a adorar outros deuses. Então Deus permite que a escassez sobre Israel. Que Deus tu está adorando? Agora Judá, quando ele sobe para pelejar, Judá se depara aqui no capítulo 1 de Juízes, glória a Deus, eu vou ler aqui para os irmãos entender. Ele se depara com um rei chamado Adoni-Bezeque. A Bíblia diz que esse rei, ele tinha 70 reis debaixo da sua mesa. Esse Adoni-Bezeque tinha cortado o polegar da mão e o polegar do pé desses 70 reis. Sabe o que significa polegar? Firmeza. O polegar do pé, equilíbrio. Então Adoni-Bezeque cortou para que tirasse a firmeza desses homens, a autoridade deles e o equilíbrio deles sobre o seu governo. Da mesma maneira veio o Senhor fazer com Adoni-Bezeque. Quando Judá pegou Adoni-Bezeque e levou para Jerusalém,
Sabe o que Deus está falando para você hoje? Mesmo que teu inimigo queira tirar tua firmeza, que você queira tirar o teu equilíbrio, mas Deus manda te dizer: sou eu que dou o equilíbrio, sou eu que te sustento, porque eu sou alfa e ômega, eu sou o princípio, eu faço e refaço, o que eu faço o homem não desfaz. E Adoni-Bezeque foi morto em Jerusalém pela tribo de Judá. Agora Deus entrega Israel na mão dos midianitas, Amalequita e o povo do Oriente, pela desobediência, porque a ordem era adorar o Senhor e não Baal. E o povo começaram a levantar uma estátua de Baal na casa do pai de Gideão, e toda adoração era voltada para Baal. Certo dia, o povo lembraram e se curvaram diante de Deus e disseram: por que o Senhor nos entregou nas mãos dos Amalequitas, nas mãos dos midianitas? E Deus enviou um profeta lá dentro, e o profeta falou para eles: Deus entregou vocês nas mãos dos midianitas, Deus te tirou da casa da servidão, mas não te instruiu a adorar outros deuses, e vós abandonaram o Senhor para adorar Baal. Por isso estão entregues nas mãos dos Amalequitas, nas mãos dos midianitas por 7 anos. Vocês estão perecendo. E ali o povo reconheceram. Sabe o que acontece com o crente desobediente? Acontece isso. Perece, sofre, até reconhecer que precisa adorar o Senhor e não adorar outros deuses. Agora, Gideão é o menor da família, é a família mais pobre e é o menor. Não tinha ninguém. O livro de Juízes ele é formado por juízes, mas não tinha um líder para tocar à frente, para livrar Israel das mãos dos Amalequitas, dos midianitas e do povo do Oriente. Mas Deus está lá de cima olhando e contemplando e dizendo: quem enviarei? Quem irá para livrar o meu povo? Aí sabe o que acontece? No lugar mais inusitado, ali está Gideão. Sabe o que Deus está falando? Não interessa o lugar, o que interessa é a obediência. Se tu é obediente a Deus, Deus vai te escolher. Gideão estava dentro de um lagar. Pastor, mas o que é um lagar? Um lagar é um lugar para amassar uva. Gideão estava malhando trigo, aleluia. Lagar é um lugar de amassar uvas. Gideão estava ali escondido, malhando trigo, para que os midianitas não roubassem. Agora a Bíblia diz que o Senhor olha de lá e diz: eu vou escolher esse, o menorzinho, o homem que nunca pegou numa espada, nunca foi numa guerra, mas é ele que eu vou escolher, porque sou eu que capacito. Quando eu capacito, ninguém superará, porque a capacitação ela vem do alto, querido. Você muitas das vezes diz: eu sou menino, eu sou menor, mas Deus diz: é desse que eu gosto, desses que reconhecem que ele é menor. Querido, tu vai ver Jeremias dizendo: Senhor, eu ainda sou menino, eu não sei nem falar. Tu vai ver Moisés dizendo: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mas Deus diz: mas tu irá, porque sou eu que capacito. Eu acho que a igreja não está entendendo, senão vocês estavam dando glória. Vocês não estão entendendo o que Deus está falando com vocês, porque vocês parecem que engoliram algo está travado. Abre a boca e começa a dar glória. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória, porque o teu glória quebra a cadeia. Aleluia. Agora o anjo do Senhor desce e diz: vai nessa tua força, varão valoroso. Aí Gideão olha para aquele moço ali, sem saber que é um anjo, e fala: eu, o menor da casa, nunca fui para guerra. Ele diz: é você mesmo, o Senhor te escolheu para livrar
Israel da mão dos midianitas. Deus está te colocando hoje como livrador da tua casa. Deus está te capacitando hoje para dar um livramento para a tua família. Deus está te capacitando hoje para orar pelos teus, para pelejar pelos teus. E através da tua vida, Deus vai dar um livramento. Através da tua vida, Deus vai trazer a vitória para a tua casa e toda a tua família. Aleluia. Agora Gideão diz: eu sou mais pobre, eu sou menor. Ei, vamos dar um exemplo aqui. Davi, ele era o quê? Ele era o menorzinho da casa de Jessé. Davi, ele foi separado do campo. Ei, qual foi que o Senhor escolheu? Quem veio foi Davi, né? Porque era o menorzinho. É do menor que o Senhor se agrada. Ei, eu quero dizer para você nessa noite aqui: Davi foi perseguido pelo lobo. Sabe quantas vezes? 21 tentativas de morte o lobo tentou. Que mais pastor que foi o lobo? Saúl era da tribo de Benjamim. Benjamim, na bandeira dele, era um lobo. Quem determinou isso? Jacó disse que ele seria um lobo. Agora sabe por quê? Que mesmo que o lobo não venceu Davi, porque Davi é da tribo de Judá. Na bandeira de Judá estava o quê? Um leão. Quem é que é da tribo de Judá? Jesus de Nazaré! Jesus de Nazaré! Ele é da tribo de Judá! Aleluia! E quando Judá está na frente, o leão de Judá está na frente, não tem lobo que te vença, não tem lobo que te devore. Pode até tentar 21, 30, 40, mas o leão de Judá é maior. Aleluia! Aleluia! Alabaçu, Manaia, Deus de glória! Aleluia! Agora Gideão, ele fala ali para aquele moço: se tu és Deus mesmo, então espera aqui. Gideão faz prova. Espera aqui que eu vou preparar algo. Gideão entra para dentro da sua casa, prepara um pão asmo, prepara um cordeiro. A Bíblia diz que ele cozinha aquele cordeiro e ele chega com aquilo tudo preparado debaixo daquele carvalho. E ele diz: está aqui, eu trouxe para você. Agora o anjo diz assim: prepara o holocausto aqui, coloca o pão sobre ele, coloca a carne sobre ele, e pega o caldo e cobre ele com o caldo. Aleluia! E Gideão faz conforme o anjo manda. Aquele anjo pega um cajado e toca naquelas pedras e sobe fogo e consome toda aquele holocausto que é feito para o Senhor. Aleluia! Moisés viu a sarça, Gideão viu a sarça feita no holocausto quando ele estava fazendo prova. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu querido Deus, Ele está na casa. Abre teu coração, porque teu coração vai ser em chama daqui hoje, porque a tua perna nesta mensagem, Deus vai te tocar. Se tu é batizado, tu vai dar pulo, tu vai falar em mistério, porque a mensagem hoje ela é de fogo. A mensagem hoje é poderosa, porque Gideão era o menor, então te coloca como o menor da casa, nunca como o maior. Aleluia! Agora, quando Gideão vira, o anjo já tem desaparecido. E Gideão diz: Deus falou comigo. Gideão vai para casa pensando, aí Deus fala com ele outra vez: Gideão, derruba o altar de Baal, tira o bosque, pega a lenha e levanta um holocausto para mim, levanta um altar no lugar do altar de Baal. Aleluia! Agora Gideão prepara 12 homens conforme as 12 tribos e diz: vamos derrubar o altar de Baal, mas vamos à noite, porque senão seremos mortos. Pela noite Gideão vai lá com os homens e destrói, quebra Baal, quebra o altar e levanta um altar para o Senhor. Ei,
Tira o altar de Baal de dentro da tua casa e coloca um altar para o Senhor. Aleluia. Tira aquilo que é impedimento na tua vida e coloca um altar para o Senhor. Aleluia. Agora, pela madrugada, quando o povo se levanta para adorar Baal, que chega ali, se depara com o altar de Baal quebrado. Agora o altar para o Senhor. Eles vão correndo até a casa de Joás e dizem: Gideão tem que morrer, porque ele desfez o altar de Baal. Mas o pai de Gideão, já percebendo, dizendo: meu Deus, então que ele se defenda, aleluia, mas Gideão não morrerá. Ali eles param e diz: certamente se ele é Deus, ele te livrará. O povo entende, aleluia. Sabe o que está acontecendo hoje? É que muitos homens não têm coragem de falar a verdade, aleluia. Estão se acovardando pelo outro ter dinheiro, pelo outro ter poder, pelo outro ser conhecido, aleluia. Querido, mas Deus vai levantar uma geração, está levantando uma geração corajosa, não importa se é grande ou pequeno, para abrir a boca. Você pode entrar na internet, que é os pequenininhos que Deus está levantando, para corrigir esses grandes, que se diz grande, mas estão contaminados pelo pecado, pela idolatria, aleluia, pela ganância, pela avareza. Ei, naquele grande dia, o juízo vai chegar e todos prestarão conta, aleluia. Glória. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. Aleluia. Agora, Gideão faz prova com Deus. Senhor, se tu és na minha vida, se tu vai me dar Israel, então eu vou colocar uma lã. E eu quero que a lã amanheça molhada. Toda a terra seca, só a lã molhada. A segunda prova de Gideão para com Deus. Gideão coloca uma taça ao lado, a lã, pela madrugada, Gideão levanta, a lã está toda ensopada e ele enche aquela taça. Aleluia. Agora Gideão diz: Senhor, me perdoa, mas eu quero mais uma prova, faz a terceira prova. Eu vou colocar a mesma lã. Agora eu quero a terra toda molhada de orvalho e a lã seca. Olha a ousadia de Gideão. Pela manhã seguinte, Gideão levanta, a terra está toda molhada e a lã está seca. Aleluia. 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 Se tu não confia no teu Deus querido, então começa a confiar a partir de hoje. Porque quando Deus te ordena, querido, tu tem que ir. Quando Deus fala contigo, tu tem que ouvir. Mas começa a dar ouvido ao que o Senhor teu Deus está falando. Para de dizer: eu sou menor. Quando Deus disser: vai, diga: Senhor, então vai comigo. Porque eu sou menor. Eu estou na tua dependência. Eu preciso da tua ajuda. E Deus fala para Gideão: eu vou te entregar nas tuas mãos os amalequitas, os midianitas e todo o povo do Oriente. E eu serei contigo, a sua manhã. A gente está vivendo, irmão, uma época que o povo tem medo de macumba, o povo tem medo de obra de bruxaria. Querido, tu que serve a Deus, tu tem que ter medo de Deus. Não tem medo de bruxaria, de entidades malignas, não, porque maior é o Senhor para te livrar de qualquer espírito demoníaco. Agora, das mãos do Senhor não tem que te tire. Então teme ao Senhor, não vai temer demônio não, porque demônio o Senhor te livra. Agora teme a Deus, porque das mãos do Senhor não tem que te tire. Se tu cair nas mãos do Todo-Poderoso, querido, só a misericórdia dele, aleluia. Agora, querido, então procura andar em retidão com ele, aleluia. A gente vive uma hora que o povo tem medo de demônio, mas não tem medo de Todo-Poderoso. Teme a Deus, tenha medo dele, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele faz justiça. Tem um rapaz ali na internet, ele estava, abrindo um parênteses aqui, ele estava zombando de Deus nas piadas dele. Pegou 8 anos de condenação. A justiça de Deus caiu sobre ele. 8 anos. Caiu, envolveu o nome das crianças na mesma piada, foi processado 8 anos de prisão para ele.
A justiça de Deus vem do ato. Sombra de Deus para te ver. Como a ira de Deus cai sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, agora Deus fala para Gideão. Chama a tribo de Judá, Naftali, Benjamim e prepara o povo. A Bíblia diz que vem 32 mil homens para pelejar. Agora quando Deus olha 32 mil homens, Deus fala para Gideão: Gideão, se vocês vão ganhar a guerra, mas meu nome será esquecido. Todos vão dizer: ganhamos pelas nossas mãos. Então reúne o povo, Gideão, e fala que os covardes e os medrosos voltem para suas casas. Foram 22 mil embora, ficou 10 mil só. Aleluia. O que estamos cheios de crente covarde hoje, hein? E quando você diz: ei, hoje eu tenho uma missão contigo, ele diz: mas eu não estou pronto. Se não disser, então vai para casa. Ele vai sorrindo. Agora, se disser vem, ele vem com a cara ruim. Querido, eu quero dizer para você: deixa de ser covarde, porque o Espírito que Deus coloca na minha, na tua vida, é o Espírito de ousadia, é o Espírito de autoridade. A Bíblia diz que os covardes, os medrosos, os tímidos, os avarentos, os homicidas, os feiticeiros, os preguiçosos não herdarão o reino do céu. Meu querido, o Espírito de Deus, ele é fogo, autoridade, unção e graça. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Agora Gideão, Deus fala para Gideão: pega os 10 mil e desce até o ribeiro. Manda os 10 mil tomar água. Aquele que lamber a água como o cão, separa. Aqueles que se ajoelham para beber também separa para o outro lado. E Gideão foi e mandou os 10 mil tomar água. 300 lamberam a água como cão. Cão é cachorro, tá? Para que os irmãos entendam, para que alguém não me interpretar mal. 300 lamberam a água. E o resto se ajoelharam para beber água. E Deus disse: manda todo o povo ir embora, fica só com os 300. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus viu vigilância de 300 pessoas. De 32 mil ficou 300 pessoas que estavam preparados para ir para a batalha. Agora Gideão segue com aquele povo. Gideão vai instruir aquele povo para ir para a luta. Agora creio eu, dentro do coração de Gideão, como nós podemos vencer? Se eu não me engano, era 120 mil homens do outro lado, dos midianitas, malequitas e o povo do Oriente, contra 300 pessoas. Imagina, 120 mil contra 300 pessoas. Mas Gideão confiava no Todo-Poderoso, naquele que tinha dito que entregaria nas mãos dele. Aleluia. Agora a Bíblia diz que Gideão, Deus fala para Gideão: Gideão, pela noite vai até o arraial dos midianitas e dos amalequitas e observa o que eles estão planejando. E quando Gideão chega ali, ele ouve um homem contar um sonho. Ei, que é esse que eu tive um sonho, que eu vi um pão asmo torrado, e esse pão se espedaçava de cima a baixo, e o parceiro dele dizia: isso não é outra coisa, é a espada de Gideão, o israelita, que vai descer sobre nós, e nós perderemos a guerra. Aleluia. A Bíblia diz que Gideão naquela hora se alegrou e voltou para o arraial dele e preparou o povo para a guerra. Ei, tu está pedindo a resposta de Deus? Então começa a orar, porque Deus tem resposta para a tua vida. Aleluia. Agora Gideão chega e diz assim para o povo: levanta aí, pega os cântaros, vamos colocar a tocha dentro do cântaro. Isso é ordenado por Deus: pegar um cântaro, colocar a tocha dentro. Quem sabe o que é cântaro aqui? Cântaro é um vaso. Cântaro é um vaso. O vaso fica vazio, com uma tocha acesa dentro. E pegar as buzinas, ordenado por Deus.
e vão. Agora a Bíblia diz que quando Gideão chegasse ali para dividiu 100 e 100, 3 esquadrões. 100 foi com Gideão, 100 foi com a tribo, ali com a outra tribo, e 100 foi com a outra. Foi dividido o povo. E quando Gideão tocasse a buzina, era para todos fazerem da mesma maneira. Sabe o que está acontecendo hoje? É que o pastor ordena uma coisa que o irmão quer fazer diferente. A missionária ordena, vamos fazer assim, a irmã diz, não, vamos fazer assim. Não tem união dentro da casa de Deus, é o que está faltando isso, união. Sabe por que muitos ministérios não crescem? Porque não tem união. É uma desunião dentro da igreja do Senhor, que isso não é para existir, é para ter união. Quando o pastor ou a pastora disser, irmãos, vamos nos preparar para fazer isso, vamos nos unir, vamos dar as mãos e fazer junto, porque é assim que a igreja cresce, é assim que o ministério cresce. Por que a Assembleia de Deus ele é um ministério muito grande? Porque tem união, eles são unidos. Eu fui da Assembleia de Deus bastante tempo, eu sei disso aí, eles são unidos, eles têm união. Quando o pastor diz, irmão, vamos fazer isso, todos estão ali de manga arregaçada. E os outros ministérios são diferentes, querido. O pastor está convidando, a pastora está dizendo, ninguém quer ir. No dia não aparece ninguém. Isso é desunião dentro da igreja. E como que a obra de Deus pode andar para frente se ninguém se une? Vamos aqui a partir de hoje. Vamos nos unir, vamos se unir para que esse ministério possa crescer. Isso aqui é um pedido que eu estou fazendo para vocês, para a igreja. Vamos nos unir para que o ministério cresça, porque ali tinha uma união. Quando Gideão disse, quando eu tocar a buzina, vós tocareis da mesma maneira que eu tocar. Quando eu quebrar o vaso, vocês quebrarão do mesmo jeito, aleluia. Meu querido, ali é união, porque Deus trabalha na união, Deus trabalha no coletivo, aleluia. A Bíblia diz, sabe o que eu vou falar para você? Ali em Jeremias 18, quando Deus disse assim, Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu falarei contigo, aleluia. Quando Jeremias desceu, o que estava acontecendo lá? O vaso se quebrou, e o oleiro refez aquele vaso, conforme os olhos do Senhor, aleluia. Ei, querido, aquele vaso representa em você, que Gideão levou, e a luz representa o Todo-Poderoso, que estava dentro de você. Ei, a luz é Deus, a luz é Jesus, que vive dentro de mim e de você. Aquela luz que foi dentro daquele vaso representando Deus. Aonde a luz chega, as trevas não têm poder. As trevas têm que sair, aleluia. Agora a Bíblia diz que quando Gideão toca a buzina, as outras duas tribos também tocaram. Os outros dois esquadrões. Gideão quebrou o vaso. Os outros dois esquadrões também. E a luz se acendeu. E os midianitas saíram correndo. Deus confundiu a mente deles. Eles se mataram entre si. Começaram a lutar entre si. E Deus deu a vitória para Gideão. Com 300 pessoas, venceram 120 mil homens. Quer vitória? Quer? Então seja obediente ao Senhor. Quer bênção na tua vida? Então começa a fazer a vontade de Deus. Para de fazer as tuas próprias vontades, aleluia. Se fosse pela nossa própria vontade, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. Nós estaríamos em casa, aleluia. Gideão era o menor da casa. A partir daquele dia, Deus deu um livramento para Israel. Deus colocou Gideão como cabeça ali, aleluia. Mas Israel padeceu, Israel pereceu 7 anos pela sua desobediência. Não pereça, não espere perecesse tanto, assim como Israel pereceu, por estar na dependência de ídolos. Vamos ficar na dependência do Senhor, porque quando nós estamos na dependência do Senhor, certamente o Senhor nos dará vitória. Aleluia. Aprenda a obedecer ao Senhor. Aprenda a ter comunhão. Aprenda a ter união. Aleluia. A palavra falou 2 vezes de união. No início, quando Judá convidou uma tribo para lhe ajudar. Agora no início, no final, quando Gideão disse, da mesma maneira que eu fizer, vós também farão. Então Deus está falando de união. Deus está te levantando como livrador da tua família. Deus está entregando em tuas mãos poder e autoridade.
para dar um escape, dar um livramento para os teus, aleluia. Deus coloca em tuas mãos, irmão, estou profetizando, estende a mão para receber. Deus coloca em tuas mãos poder e autoridade contra qualquer espírito maligno, contra qualquer enfermidade, contra qualquer obra de bruxaria. Se tu crê, coloca tuas mãos e ora e determina que em nome de Jesus todo mal sai e tu vai ver a glória de Deus acontecer através da tua vida. Tu vai ser boca de Deus no meio do teu trabalho, na rua, aonde tu for, tu vai ver Deus operar. Espírito de Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Vamos aprender a obedecer ao Senhor. Deus me deu essa mensagem há 3 dias, aleluia. Eu confesso que eu li essa mensagem hoje chorando em casa e Deus me quebrantando eu lendo essa mensagem. Deus falando comigo, aleluia. Porque Deus fala com a gente, irmão, quando Ele quer falar com a igreja, Deus primeiro fala com a gente. Deus primeiro nos corrige, nos exorta, nos capacita para poder trazer a mensagem dele, aleluia. Mas para isso tu tem que se colocar na dependência dele. Enquanto tu estiver dizendo, eu não sou capaz, eu não sei pregar, eu não faço, Deus não derrama graça sobre a tua vida, porque tu está indo contra a vontade de Deus. Então, querido, tu quer ser um pregador, quer ser uma pregadora, diz, Senhor, eu sou menor, mas me capacita, porque eu vou pregar, eu vou fazer a tua vontade, porque eu estou aqui como vaso, tu é a luz, tu é tocha, tu é tu que tem de ceder a minha vida. Tira esse medo que está dentro de você, aleluia, aleluia. Gideão era o menorzinho, ele podia dizer que não ia, mas ele fez prova com Deus. Se Deus estivesse com ele, ele foi. Em nenhum momento vai ver ele retrucando, dizendo que não vai. Só falou no início, eu sou o menor e o mais pobre. E Deus disse, vai nessa força, porque eu irei contigo, aleluia. Dê uma salva de palmas dela aí para Jesus, porque a hora é assim.